Olá, bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto de interação gênica, que já vem sendo trabalhado nas nossas aulas, onde a atividade anterior a gente falou sobre herança epistática e não epistática. Hoje a gente vai falar sobre a herança quantitativa. Vamos ao conceito. A herança quantitativa é um caso de interação gênica, onde dois ou mais pares de alelos eles se somam ou acumulam seus efeitos. Esse tipo de herança ele pode ser chamado de herança quantitativa, herança multifatorial, cumulativa ou simplesmente poligenia. Essa herança ela vai permitir uma série de fenótipos gradativamente diferentes entre si. Aqui a gente pode dar exemplo como a tonalidade da pele. A cor da pele é um tipo de herança quantitativa, que existem várias tonalidades de pele. É o que a gente vai ver mais à frente no exemplo. Mas a gente pode dar exemplo de herança quantitativa tanto em animais como em vegetais, né? Exemplo, em animais, temos o tamanho de ovos de galinha, a quantidade de leite que uma vaca ela produz, né? E vegetais, cor de sementes, cor do trigo, da planta do trigo. Então, tudo isso vai ser exemplo de herança quantitativa. Na espécie humana, a gente vai ver a herança quantitativa em vários exemplos, como, por exemplo, na manifestação da cor da pele, cor dos olhos, a altura, o peso, a inteligência. Tudo isso vai ser exemplo de herança quantitativa, né? Relacionados à junção de alelos, né? Acumulação de alelos. A gente vale salientar que esse tipo de herança ele vai poder sofrer uma influência do ambiente, ou seja, o ambiente ele vai poder influenciar na manifestação dessa característica. Por exemplo, a cor da pele. Quanto mais uma pessoa ela se expõe ao sol, mais tonalidade a pele daquela pessoa ela terá. Ou o contrário, se a pessoa não se expõe muito ao sol, ela vai ter menos tonalidade. Em relação ao peso, quanto mais se ingere calorias, mais peso a pessoa ela terá. A inteligência também, quanto mais ela exercitar o cérebro, mais inteligente ela será. Então, isso é exemplos em que o ambiente ele pode influenciar na manifestação dessa característica, certo? Em relação à cor da pele, que é o que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, né? A gente vai ver aqui genótipos e fenótipos relacionados a essas características, né? Relembrando, o genótipo são as letrinhas, né, formadas pelos alelos, e o fenótipo é a característica em si, certo? Uma coisa que a gente vai observar aqui é que quanto mais dominantes determinado fenótipo ele tiver, mais tonalidade vai ter a cor da pele dessa característica. Por exemplo, aqui na cor negra, fenótipo negro. Observem aqui comigo, vamos ver aqui. Observem que na característica negra, o fenótipo negro, ele tem o genótipo azão, azão, bezão, bezão. Ou seja, ele tem 4 dominantes. Então, ele tem 4 alelos dominantes, 4 letras maiúsculas. Então, sua pele é completamente pigmentada. Ele é um negro. Já no moreno escuro, observem que ele vai ter 3 alelos dominantes, que pode ser ou azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão. Vai determinar um moreno escuro. Observem que ele tem 3 dominantes. Já no moreno médio, que é o intermediário, ele vai ter a presença de 2 alelos dominantes. Ou ele vai ser azão, azinho, bezão, bezinho, ou ele vai ser azinho, azinho, bezão, bezão,
ou vai ser azão, azão, bezinho, bezinho. Notem que ele tem 2 alelos dominantes. Já no moreno claro, vai ter a presença de um único alelo dominante. Ou ele vai ser azão, azinho, bezinho, bezinho, ou vai ser azinho, azinho, bezão, bezinho. Determina um moreno claro, um único alelo dominante. Já na tonalidade branca, de pele branca, não vai ter a presença de nenhum alelo dominante. Observe que vai ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ele é completamente recessivo, não tem nenhum alelo dominante, certo? Vocês podem ver essa nomenclatura, moreno também ser chamado de mulato. Então, pode ser negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco, certo? Então, observe que quanto maior a quantidade de alelos dominantes, mais pigmentada vai ser a pele. No caso do negro, 4 dominantes, mais pigmentada é a pele, certo? Isso se aplica também à cor dos olhos, né? Então, esses genes, esses alelos, a gente pode dizer que ele tem o efeito cumulativo, ou eles podem ser chamados de efetivos. Então, eles vão ser efetivos ou cumulativos. Quanto mais eles se acumularem, mais pigmentação eles vão gerar. Branco sem pigmentação. No caso do branco, ele tem uma pequena pigmentação, mas é pouca. O moreno já tem um pouquinho a mais. Moreno médio, um pouquinho a mais. O escuro já tem um pouquinho mais e o 4 um pouquinho mais. Uma coisa que vale salientar é que a gente não pode confundir um branco com um albino. É completamente diferente. O albino a gente estudou lá na primeira lei de Mendel, que o albino é caracterizado por azinho, azinho. E o albino, ele tem ausência de pigmento, ou seja, ele não tem pigmento nenhum. No caso, o pigmento que a gente fala aqui é a mielina, certo? Que vai se acumulando na pele e vai dando a coloração. No caso do albino, ele não tem pigmento nenhum. O branco, ele já vai ter uma quantidade, é pouca, mas ele tem. O moreno já vai ter uma quantidade maior, o moreno médio um pouquinho mais, o moreno escuro um pouquinho mais e o negro um pouquinho mais. Então, se lembrem desse quadro, que a gente vai trabalhar ele posteriormente nas nossas atividades. Aqui um exemplo, né, em relação à cor da pele, em relação à quantidade de mielina, né, a pigmentação. Aqui seria o que? Um negro, né? Azão, azão, bezão, bezão. Ele tem 100% de pigmentação. Aqui seria um moreno escuro ou mulato escuro, né? Ele já teria 75% de pigmentação. Aqui seria um moreno médio ou mulato médio, seria 50% de pigmentação. Aqui seria um moreno claro, que também a gente pode chamar de pardo. Ele teria o que? 25% de pigmentação. Já que o caso do branco teria 0 pigmentação ou uma quantidade pequenininha. Aqui é só para representar, ele tem uma pequena quantidade, sim, certo? Mas veja que ele não tem nenhum alelo dominante em relação a isso. Alelos dominantes, certo? Agora vamos falar também da herança quantitativa em relação à cor dos olhos, né? Sabe-se que há a participação de pelo menos mais um gene para gerar padrões de cor, e também que a herança para esse padrão ainda não foi completamente desvendada, né? Aqui abaixo, nesse quadro, a gente vai ter genótipos e fenótipos quanto a 2 genes que já são descritos, né? Que no caso é o castanho, o verde e o azul. Observe que quanto mais pigmentado vai ser o que? Castanho. O castanho escuro, ele é o mais pigmentado. Ele tem 4 alelos dominantes. Quando se tem 3 alelos dominantes, vai ser um castanho médio. 2 alelos dominantes, vai ser um castanho claro. Um alelo dominante é um verde. E o azul, ele é completamente recessivo. Ó, ele não tem dominante nenhum.
Lembra que que a gente falou lá na primeira lei de Mendel, que a cor do olho azul ela era uma característica recessiva, que é aquela característica que aparece em uma geração, some em outra, aparece novamente, e que, por exemplo, eu dei o exemplo, se sua mãe ela tinha o olho azul, você não tinha, tinha grande possibilidade de que seu filho ele tenha o olho azul. É claro, se o pai dele também, né, tiver o olho azul, porque é uma característica recessiva. Ela se manifesta menos vezes. Ela tem mais dificuldade em se manifestar. E aqui agora a gente vai fazer uma questão, uma atividade para ajudar vocês na resolução das atividades do TD, né? Vamos aqui. Prestem atenção. Para a gente resolver essa questão, esse exercício, a gente tem que interpretar o enunciado, né? Então vamos lá. Aqui o que a questão diz, ó? É que uma mulata média, uma mulher mulata média. Lembra que o mulato médio, ele tem o quê? 2 alelos dominantes, né? Ou ele vai ser azão, azinho, bezão, bezinho, ou vai ser azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, azão, bezinho, bezinho. Então, a gente não sabe o genótipo dessa mulher. Então, a gente vai ter que descobrir. Lendo a questão, a gente vai poder identificar que aqui na frente diz que é uma mulata média, filha de pai branco e mãe negra. Então, a gente já tem algumas informações, ó. Vamos lá formar um heredograma para a gente visualizar melhor. Aqui, então, a gente vai ter o que? Uma mulher. Lembra que no heredograma, as mulheres são representadas pelos símbolos redondos, os círculos. Então, essa daqui é a mulher mulata média, certo? Diz que ela é filha... Vamos aqui, montando o heredograma. Diz que ela é filha de um pai branco, pai, que é o pai da menina, o pai, os homens são representados por quadrado, e uma mãe, certo? Então, aqui a gente já tem o heredograma. O que é que diz? Que o pai dessa menina, esse daqui é o pai dela, ele é branco. Qual é o genótipo do branco? O genótipo do branco é completamente recessivo. É o que? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Esse daqui é o genótipo do pai dessa menina. A mãe dela é o que? Uma negra. A negra a gente viu que é completamente dominante. Então, a mãe dela é azão, azão, bezão, bezão. Certo? Agora fica fácil de descobrir o genótipo desta mulher aqui. Se a mãe dela é negra, ela tem 2 azão, então ela vai doar o que para ela? Azão, certo? O pai dela vai ser responsável por doar um dos seus azinhos, então ela vai ser azão, azinho. A mãe dela é bezão, bezão, então ela vai doar um desses bezão para sua filha, então ela tem um bezão. E o pai dela tem bezinho, bezinho, vai doar um dos seus bezinhos. Então, a gente descobriu o genótipo dessa mulher mulata média, que é azão, azinho, bezão, bezinho. Uma mulata média, com seus 2 alelos dominantes. Ok? Mais à frente, a questão diz que esta mulher ela casou-se com um homem branco. Casou-se. Então, vamos fazer aqui um casamento. Mulher mulata média casou-se.
casou-se com um homem branco. Então, aqui a gente teve esse casamento de uma mulata média com um homem branco. Se ele é branco, ele vai ser o quê? Azinho. Azinho, azinho. Bezinho, bezinho. Então, descobrimos o fenótipo do homem. Quanto à pele, quanto à cor da pele, como poderão ser seus filhos? Então, é uma incógnita, a gente não sabe ainda. A gente vai ter que fazer o cruzamento entre a mulata média e um homem branco. Vamos fazer bem aqui esse cruzamento, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Com o homem branco. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Deixa eu passar uma linha aqui. Pra gente responder isso daqui, a gente vai fazer o quê? Vamos descobrir os gametas desses indivíduos aqui. Começando pela mulher, né? Tá aqui em verde. Então, aqui a gente tem aqui a mulher, certo? A mulher, ela é azão, azinho, bezão, bezinho. Então, os gametas que ela vai gerar, gametas, serão. Pego este azão, coloco com este bezão, que vai dar o quê? Azão, bezão. Então, aqui a gente está descobrindo os seus gametas, certo? Agora aqui, pego este azão, coloco com este bezinho, que vai dar o quê? Azão, bezinho. Aqui, vou pegar este azinho e juntar com este bezão, que vai ser o quê? Azão, bezão. E aqui, azinho com bezinho vai dar azinho, bezinho. Ok? Então, esses daqui são os gametas que esta mulher, ela formou. Que são aqui, no caso, 4 gametas diferentes. Lembra daquela soma que a gente, aquela equação, daquela função que a gente usa para determinar a quantidade de gametas, né? É n elevado a quantidade de heterozigotos. Agora a gente vai descobrir a quantidade de gametas que este homem ele vai produzir. Gametas do homem. No caso, ele tem aqui, a gente pegar este azinho com este bezinho vai dar o quê? Azinho, bezinho. Se eu pegar este azinho com este bezinho aqui, ó, vai dar o quê? A mesma coisa. Pegar esse com este vai dar o mesmo. Então, a gente não precisa fazer novamente. A gente vai usar um único gameta deste homem. Ele só produz gametas azinho, bezinho. Certo? Então, aqui temos os gametas femininos e aqui o gameta masculino, que ele só vai produzir um. Certo? Agora, vamos realizar o cruzamento. Vamos montar aquele quadrinho famoso que vocês amam, tenho certeza, que é o quadro de Piney. Vamos montar este quadrinho e fazer o cruzamento. Aqui. Um, dois,
23, 4. Depois de 1 hora montando esse quadro, vamos lá. Aí aqui agora a gente vai jogar esses gametas. Aqui, ó, vou botar em vermelho. Aqui os gametas femininos. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, certo? E o gameta masculino que é Azinho, Bzinho. Vou apresentar eles agora de azul escuro. Juntando Azinho, Bzinho com Azão, Bzinho, a gente vai ter dominante sempre na frente, lembram? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Muito bem. Aqui, Azinho, Bzinho com Azão, Bzinho, vamos ter Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aqui temos Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Aqui temos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então vamos, esses daqui é o resultado do cruzamento entre uma mulher mulata média e um homem branco. Vamos interpretar os resultados. Certo? Vou colocar aqui em cima. A gente encontrou um Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Isso daqui determina o quê? Determina, observem lá no quadro, que determina um moreno médio, ou mulato médio. E aqui deu 2, ó, que só tinha um dominante, ó. Tá vendo? Deu um Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, e deu um Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Então esses dois aqui, ó, que só tem um dominante, vai determinar o quê? O médio, o mulato, o moreno, claro. Gente, minha letra tá horrível. Claro. E aqui a gente vai ver que temos um branco, ó. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, branco. Branco, certo? Então, tirando a probabilidade, a gente teria o quê? 25% do tipo mulato médio, ou 1 de 4 mulato médio. 1 de 4. Teríamos o quê? Quantos por cento? Ó, 25, 25, 50% do tipo mulato, claro.
Isso corresponde ao quê? 2, né? 2 de 4. 2 de 4, mulato claro. E aqui seria o que? 25% do tipo branco. Corresponde ao que? 1 sobre 4 de brancos. Então, este aqui seria o resultado do nosso cruzamento, né? Como poderão ser seus filhos? Serão 25% mulato médio, 50% mulato claro e 25% branco. Ok? Espero que tenham compreendido, que ajudem vocês na resolução das atividades. Um grande abraço e até a próxima.